Cidade do Cabo. E é claro que a Cidade do Cabo está incluída entre os 1001 lugares do mundo que eu chamo de lugares em comum. E a Cidade do Cabo, ela é uma cidade muito rica culturalmente. Muita gente pensa que, ok, eu vou fazer um intercâmbio na África, eu vou fazer turismo na África. Será que vai ser pior do que eu fazer nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa? Muito pelo contrário. E eu acho que desde quando eu pisei pela primeira vez na África do Sul, que foi em 2004, eu fui transformada por essa experiência. E a Cidade do Cabo, ela tem muitas questões que pode fazer uma viagem tanto a turismo quanto uma viagem de intercâmbio maravilhosa. Então vamos falar um pouquinho das opções de intercâmbio. A Cidade do Cabo tem muita escola de idiomas, e escola de idiomas boa, para todo tipo, desde escola no centro, escola no subúrbio, escola que você mora dentro da escola, escola que você pode ficar numa casa de família e experimentar a cultura africana, escola com objetivos específicos. Então, se você tem um objetivo muito específico para o seu inglês, você pode fazer lá esse intercâmbio. E uma coisa muito legal, que a moeda na África do Sul chama-se rands, que é um R, né? Não tem um cifrão, é só um R. E eu falo que quando a gente troca o dinheiro, quando a gente chega lá, o dinheiro rands, ou seja, o dinheiro rende. Isso é muito legal, porque você, obviamente, quando você vai olhar o custo de um curso de inglês, é mais ou menos padronizado as melhores escolas do mundo, tem mais ou menos o mesmo custo da hora aula aluno, mas o custo de vida é sensacional. O custo de vida você vai gastar muito menos e as suas experiências vão ser muito incríveis. Uma coisa que eu gosto muito é o fato das nossas grandes férias, que são dezembro, janeiro e fevereiro, serem as férias lá de verão. Então é muito bacana você ir para um país em que o dia tá com sol bonito, o clima tá gostoso. É óbvio que numa primeira vez você quer experimentar frio, mas depois que você experimenta frio e neve, eu acho que a gente busca sempre uma viagem com o clima mais ameno. Então isso eu gosto muito. A Cidade do Cabo não é muito quente, porque ela venta muito, é uma das capitais do mundo que mais venta. E ela tem um clima bem determinado, as estações bem marcadas. Mas você não sente esse calor, você até de noite você precisa de um corta-vento, ela é bem fresca a cidade. E aí você tem que tomar cuidado até para não queimar demais. Você não é uma cidade que você vai nadar de praia, porque a praia é muito gelada, a água do mar é muito gelada, a não ser que você goste daqueles esportes tipo kitesurf, essas coisas que envolvem mar e vento e ondas, que é das coisas melhores assim a se fazer, é um dos roteiros que eu acho mais legais assim. Mas voltando à Cidade do Cabo para intercâmbio, você pode fazer o intercâmbio de idiomas na Cidade do Cabo, você pode fazer intercâmbio de curso superior ou curso de extensão na Cidade do Cabo. Ela tem ótimas universidades com cursos muito interessantes. Ela é uma cidade muito polo, assim, ela é muito desenvolvida em vários aspectos e a educação é um deles. Outro aspecto muito legal é a limpeza que a gente encontra em todos os lugares. O sul-africano, ele é muito legal. Além de nos receber, quando a gente fala que é brasileiro, é uma festa e a gente tem muita coisa em comum com eles, eles também são um povo que recebe muito bem, são um povo que organiza muito. Você vai ver que é uma cidade limpa, ela é uma cidade, eu vou trazer talvez aqui algumas imagens, ela é uma cidade que ela traz uma beleza, não só uma beleza natural estonteante. A montanha da mesa, que é a Table Mountain, quando você sobe de bondinho a Table Mountain e vê de cima a Cidade do Cabo, é uma das vistas que a gente mais tira o fôlego. O Rio fala que é muito cidade maravilhosa. Sim, o Rio é uma cidade maravilhosa, mas a Cidade do Cabo, ela é também entre as cidades mais maravilhosas do mundo e a gente sente um nível de segurança muito maior do que, infelizmente, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, no Rio, a gente não tem aquela sensação de segurança, muito antes pelo contrário.
Mas a Cidade do Cabo, você tem ali, eu fui a última vez tem pouco tempo, foi um pouquinho antes da pandemia, mas a cidade ela é muito segura, você consegue transitar, obviamente que na hora que escurece no centro da cidade, alguns pontos, você tem que ter um pouco mais de atenção, mas sabendo onde ir e você tendo um bom roteiro, você vai se sentir bem seguro. Então, na Cidade do Cabo, você tem a Table Mountain, você tem o Bocá, que é um bairro super legal para você conhecer. Você tem muitos restaurantes. A gastronomia ali na região de Camps Bay, na Orla, mas tem muito restaurante legal, muita comida, gastronomia internacional da melhor qualidade. Além ali do turismo na Montanha da Mesa, você vai ter museu, você vai ter arte, você vai ter muito restaurante legal para os amantes de vinho, para os amantes de café, para quem gosta de ir em restaurante Michelin. Ali também na região do Waterfront também tem muito restaurante, muito hotelaria, muito boa, desde hotel simples, que é um bed and breakfast, até hotel muito luxuoso. Ainda você tem um passeio que é muito importante reservar com antecedência, que é o passeio a Robben Island. Robben Island é uma ilha em que Mandela ficou preso por muitos anos. Então, a maioria do tempo que o Nelson Mandela ficou preso foi nessa ilha. E a primeira vez que eu fui e pisei na cela em que ele ficou por quase 20 e tantos anos, eu não sei de qual exatamente quantos anos, mas foram muitos anos, acho que foram 27 anos ali. E aquilo é muito transformador. E você faz essa visita com ex-presos políticos ali. E eles contam muito como era a vida, como que eles tinham, os guardas tinham o objetivo de quebrar o espírito dessas pessoas. Então, de trazer para eles uma humilhação, para eles, muitas vezes, no caso do Mandela, que lutava por igualdade, né, contra o apartheid, eles queriam quebrar o espírito desses homens. E é muito legal ver como que eles, numa situação tão adversa, no caso do Nelson Mandela, por exemplo, que foi condenado a uma prisão perpétua, como que numa situação tão adversa, ele conseguiu se manter com a mente sã, com seus objetivos claros, conseguiu sobreviver dentro de tanta dificuldade. Então isso é uma questão muito transformadora quando você pisa ali, você reflete muito sobre a sua vida, e por isso que eu classifico essa cidade e essa experiência como um dos 1001 lugares transformadores, um dos 1001 lugares incomuns e incríveis, por isso que ele está nessa lista. Eu podia ficar aqui um dia inteiro falando, mas com relação a Robben Island, é muito importante que você reserve com antecedência. Eu sugiro reservar com uma agência operadora local, por quê? Porque o mar para ir para lá, ele é muito revolto. Esse pacote com uma agência local e você reserva isso tudo antes, primeiro eles vão garantir a sua ida, porque se você chegar lá pode não ter mais vaga para ir à ilha, porque tem um número limitado de visitantes. Mas segundo, porque se houver um dia, por exemplo, você reservou um bondinho para Table Mountain e uma ilha para Robben Island, e aquele dia está ventando muito, você vai ter que trocar isso, porque provavelmente você não vai poder subir no bondinho e nem vai poder ir para Robben Island. Então, quando você tem um pacote organizado para uma agência local, e lá tem agências muito legais, uma operadora local, ela realmente pensa nisso tudo e faz essas mudanças para que a sua viagem seja incrível e para que você não deixe de ir tão longe, ir até ali a Cidade do Cabo, no sul da África, sem conhecer uma das coisas mais incríveis que você tem para conhecer nessa cidade. Então, ela é uma cidade tanto para turismo quanto para intercâmbio, que eu recomendo. E com relação ao turismo, para quem quer dar uma esticadinha além da Cidade do Cabo, a gente tem mais alguns outros roteiros, que são os arredores da Cidade do Cabo, que é a Rota Jardim. A maior rota de vinhos do mundo fica ali. E também as rotas de safari. Então, esses são outros locais aí que a gente vai falar depois, porque esse vídeo aqui é especificamente sobre a Cidade do Cabo.
E lembrando o seguinte, quando você vai para lá, esse conforto de o seu dinheiro né? Seu dinheiro render é muito legal, porque você pode sentar num bom restaurante, você pode comer, você pode beber, e aquilo ser uma coisa confortável financeiramente falando. E o nível de luxo que você pode encontrar no turismo na África do Sul como um todo e em vários outros locais da África, não só na África do Sul, mas alguns países da África viram que já recebem muito bem por eles serem muito acolhedores. Eu acho que o povo da África do Sul, ele é muito acolhedor, ele é muito simpático, ele é muito alegre, ele gosta de receber bem, ele gosta de falar da cultura. Eu acho que a gente é muito parecido assim nesse sentido. Mas não só isso, houve um turismo muito recorrente, muito comum. Isso por quê? Porque a África do Sul ela foi colonizada por ingleses e depois por holandeses. Então ela tem um mix de colonização. Eles falam o inglês como uma língua nativa. Eles têm mais de uma língua nativa, eles têm mais de um idioma nativo. Então eles têm o africâner, mas todas as pessoas falam inglês, são alfabetizadas em inglês. O país é um país de língua inglesa. Então isso é muito legal. Por quê? Porque eles receberam muito turista da Europa, muito turista que fugia do frio e ia para o verão, e isso fez com que o turismo lá se desenvolvesse e fosse um turismo de muita qualidade, de muita coisa para fazer. Eles prezam muito o turismo, eles gostam muito de receber o turista. Então, desde quando eu mandei as primeiras pessoas para a África do Sul, que desde quando eu fui a primeira vez, que foi em 2004, eu já mando pessoas para lá. Eu até hoje não tive nenhuma pessoa que não voltasse e falasse que a viagem foi inesquecível. E tem alguns roteiros nos arredores que vai ficar para um outro vídeo, que é onde você abraça elefantes em um santuário. Você tem a oportunidade de dar alimento para aqueles elefantes que foram resgatados, que são órfãos. E esses elefantes hoje, eles não têm condição de viver mais na natureza, mas eles vivem nesse santuário, então você tem condição de abraçar esses elefantes. Então é uma experiência única de ter esse contato com a natureza de uma forma muito, muito forte. Então isso é um assunto para um outro vídeo. E se você quer saber mais sobre intercâmbio na África do Sul, cursos de inglês, quais são as melhores escolas? Conheço todas. Quais são as melhores universidades, quais são os melhores cursos de extensão, como fazer com visto, tudo isso. Se você quiser saber mais, quais são os principais pontos turísticos, regiões que você deve ir, coisas que você não deve ir, o que você tem que fazer, me deixa saber que eu trago aqui para você mais dessa informação. E se você gostou e assistiu até agora, me dê um joinha, compartilha esse canal para que eu possa trazer mais desse conteúdo aqui, que eu vejo que é um conteúdo que muita gente me pergunta, as pessoas gostam de saber, especialmente destinos incomuns, que são os destinos que a gente fala aqui nessa série, dos 1001 destinos, dos 1001 lugares incomuns, experiências incomuns, que é essa jornada que a gente faz aí, que é essa jornada transformadora, né? 1001 locais incomuns para uma jornada transformadora. É isso aqui que a gente vai falar. Se você gosta desse assunto, quiser mais dicas, é só deixar aqui nos comentários que eu trago mais sobre esse assunto aqui no canal.